Boa tarde a todos. É um gosto estar aqui convosco. Provavelmente é a última vez nos próximos tempos em que eu digo boa tarde, quando chego aqui, porque entretanto muda a hora e será de noite, já bem escura. Ora bem, eu gostaria de falar hoje, uma vez mais, de cooperadores de Paulo. E para as nossas irmãs não ficarem tristes por falar só de homens, parece que só os homens é que cooperam com Paulo, eu quero falar de uma mulher. Falei-vos há pouco tempo, não sei se foi da última vez, talvez até tenha sido a última vez. Falei-vos de Cláudia, que é a segunda... Desculpa, a pergunta se estão todos a ouvir, vai. Ok, por causa do microfone. Sim, mas pergunta. Estão todos a ouvir? Podes ter que aumentar o... Ok. Alguém não está a ouvir bem? Ok, então vou falar mais para aqui, sim? Obrigado pelo reparo. Porque eu esqueço-me, mas obrigado. Da última vez, ou de uma das últimas vezes que aqui estive convosco, falei-vos da segunda melhor coisa que me aconteceu na vida, que é a Cláudia, que além de ser o nome da minha esposa, e já agora a melhor coisa é a salvação que Deus oferece, não é? E a segunda melhor coisa é Cláudia, que é o nome da minha esposa e é o nome de uma cooperadora de Paulo, muito improvável cooperadora de Paulo, porque nasceu num lar que não era cristão, estava na corte do imperador, provavelmente. Imagina assim, foi alguém que esteve com Paulo na hora mais difícil, quando ninguém se queria identificar com Paulo, quando as pessoas identificar-se com Paulo poderia significar a morte, ali estava ela a identificar-se com Paulo. Quero falar-vos de outra mulher que está na lista de oração de Paulo. Há uma passagem na Palavra de Deus que costumo dizer que é a lista de oração de Paulo. E porquê? Vamos a Romanos 16. Paulo cita ali tantos nomes, tantas pessoas pelo nome. Romanos 16. Paulo cita tantas pessoas ali pelo nome que não é difícil de acreditar que Paulo orava por cada uma destas pessoas em particular. Em relação a algumas delas dizia pouca coisa, em relação a outras dizia muita coisa. Esta também, para além de ser a lista de oração de Paulo, eu diria que é a lista de nomes proibidos de dar aos filhos. Claro que estou a brincar, porque tem nomes aqui mesmo muito esquisitos, muito pouco recomendáveis. Mas a primeira pessoa que fala nesta passagem, em Romanos 16, a primeira pessoa, que tem um nome que é pouco recomendável, pelo menos em português, é uma pessoa recomendável. Porque ele começa logo por dizer no versículo 1, recomendo-vos, não é? Vamos ler então, Romanos 16, 1 e 2. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado muito, como também a mim mesmo. Então, esta Febe tem um nome que provavelmente resulta de ter crescido num lar que não era de crentes, porque Febe é o nome de uma figura mitológica grega. Era uma titânide. Titânide, talvez a palavra não vos diga muito. Titã, já ouviram falar, são semideuses, criaturas da mitologia grega que tinham características humanas e características divinas. E Titã é masculino, Titânide é o feminino. E esta Febe era uma titânide, uma semideusa, por assim dizer. E também vem do nome Febos, que é outro nome do deus Apolo. Ou seja, ali respirava-se idolatria naquela casa, muito provavelmente para darem o nome daqueles, Febe. E significa, o nome desta mulher significa luz. E é curioso, esta mulher foi preciso encontrar-se com Cristo para o seu nome passar a fazer sentido. Quem é que também teve uma experiência assim? Alguém que tinha um nome que significava uma coisa, mas só passou a fazer, a honrar o nome que tinha depois de se converter? Quem foi? Paulo? Sim, Paulo antes era grande e depois passou a ser pequeno, sim. Mas alguém que Paulo fala numa das suas epístolas, Onésimo. Onésimo significava útil. Onésimo significava útil.
E ele, antes de se converter, ele era inútil. E só depois de se converter é que passou de facto a ser útil para o Evangelho. E esta mulher, antes de se converter, não, estava em trevas. E Deus resgatou das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor, como diz o apóstolo Pedro. Foi preciso passar das trevas para a luz. Esta mulher também faz-me lembrar, esta luz desta mulher, faz-me lembrar também aquela passagem em Filipenses 2,15, penso que é 2,15, Filipenses 2,15, em que nós lemos: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. E outra passagem que também se adequa muito bem a esta mulher. Eu só estou a ler agora para não gastarmos muito tempo, mas já estou a ler. Efésios 5,8: porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Esta mulher antes estava em trevas, agora está em luz. Esta mulher, que significa luz, agora sim pode estar a honrar o seu nome. Como eu costumo dizer nestes casos, Febe, como tantos outros, mostra que o braço salvador de Deus não é curto, pode salvar a qualquer um, pode salvar aquele que desde a sua meninice sabe as sagradas letras, como Timóteo. Timóteo, tu desde a tua meninice sabes as sagradas letras, as quais podem tornar-te sábio para a salvação. Mas também pode chegar a estas mulheres. Esta mulher e a outros homens que, pelo nome que tinham, percebe-se logo de onde é que vinham. Vinham de um lar pagão, como Epafrodito. Epafrodito era... O que é que significava Epafrodito? Era dedicado a Afrodite, que era uma deusa pagã. Portanto, Deus pode salvar a qualquer um. Ninguém é bom demais que não precise da salvação, e ninguém é mau demais que não possa ser salvo. E Deus deixa isso bem claro ao salvar quem? A pessoa que menos merecia ser salva. Dito por ele próprio, não é? Porque se alguém que não merecia ser salvo, essa pessoa era eu. Isso eu tenho plena consciência. Mas ele próprio Paulo dizia que era o principal dos pecadores. Mas Deus, como é que diz a passagem? 1 Timóteo 1,15: esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, dos quais eu sou o maior, dos quais eu sou o cabecilha, dos quais eu sou o primeiro. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ou seja, ninguém está tão mal que não possa ser salvo. Mesmo aquelas pessoas que nós pensamos, e já não há nada a fazer por aquela pessoa, já passou tanto na vida dela, depressões, problemas de saúde, vícios, crime, não há nada que se possa fazer para aquela pessoa. Se nós pensamos assim, estamos a diminuir o poder redentor da obra do Senhor Jesus Cristo. Então, esta mulher, Febe, Paulo diz: recomendo-vos. Ou seja, é possível, diz-se, pelo espírito deste texto também, e é um pouco tradição, mas é bem provável que tenha sido esta mulher que tenha levado a carta aos romanos até Roma. Ou seja, Paulo... Porque é que eu digo isto? Porque dá a entender que ela está a acompanhar a carta. Não é? Eles recebem a carta e Febe vem... Dá a sensação de que Febe está a chegar junto com a carta. Recebei-a, recomendo-vos, ajudei em qualquer coisa que de vós necessitar. Parece que está a acompanhar a carta. É uma suposição que não é assim um tiro no escuro, mas é bem provável que assim tenha sido. E então, Paulo viu nesta mulher, atenção,
Paulo, aquele que é tido por alguns como ele é um machista, um misógino, ele não quer nada com as mulheres, ele rebaixa as mulheres têm de estar na igreja tipo uma múmia, caladinhas, não se mexem, ai delas se fizerem tiverem alguma parte ativa na igreja, isso parece que cai o Carmo e a Trindade. Não. Porque infelizmente há demasiado foco naquilo que a mulher não pode fazer. Ai, a mulher não pode fazer isto, ai, não pode fazer aquilo, ai, não pode fazer aquilo. E esquecem-se de muita coisa que a mulher pode fazer. E Paulo viu nesta mulher, conhecia de tal maneira, ele já tinha dado um testemunho tal, que ele confiou-lhe uma carta para levar até Roma. E como já falei noutros exemplos, como falei de Epafrodito e de Tíquico, levar uma carta, ou levar uma oferta, no caso de Epafrodito, não era uma coisa simples. Levar uma carta não era como hoje em dia. Olha, alguém me pede, olha, leva esta carta, já que vais lá à Quinta de Conde, olha, podes levar isto. Não me importa levar. É relativamente simples, em poucas horas estamos lá. E a viagem é confortável, na altura era bem difícil. Para além de uma carta, como Paulo escrevia, era algo de muita importância, porque garantia que se poderia ter de que a pessoa não riscava partes da carta, não acrescentava coisas, ou deitava fora a carta. Paulo confiava de facto nesta mulher. E dizia alguém, talvez umas palavras talvez um pouco exageradas, talvez, que esta mulher, quando ia na sua viagem até Roma, levava nas suas vestes o futuro da teologia cristã. Pode parecer um bocado exagerado, mas imaginem o que seriam as nossas Bíblias sem esta epístola. Imaginem o que seria sem outras epístolas, como aos Colossenses, ou outras que nós tanto apreciamos. Perderíamos muito, certamente. A nossa compreensão dos planos de Deus não seria a mesma coisa. Então, esta mulher foi recomendada por Paulo. E é importante que nós pensemos, cada um de nós pense, será que as pessoas que estão na minha igreja me podem recomendar a outros? Será que podem dizer, olha, fulano tal vai aí, por exemplo, anunciar a palavra de Deus ou fazer outra coisa. Olha, vai da minha parte. A igreja confia nele. Será que podem? Será que a igreja sabe que pode contar comigo? Ou sou daquelas pessoas que vão aos cultos e olha, não se pode contar com muito mais do que isto desta pessoa. Esta mulher, eles podiam recomendá-la. Ela ia e diz, olha, vai da nossa parte, nós confiamos. Isto faz-me lembrar algumas situações pelas quais eu passei ao longo dos anos em termos profissionais. Quando dou aulas, às vezes tenho alunos de cursos profissionais. E já tive várias vezes, este ano também tenho, e chega uma dada altura em que os alunos têm de ir para estágio. Faz parte quem acaba o 9º ano pode ir para um curso cuja ideia é seguir estudos no ensino superior, e há outros que a ideia é mais prepará-los para o mercado de trabalho. Não são tão exigentes do ponto de vista teórico. Normalmente os alunos com mais dificuldades acabam por ser empurrados para lá, os alunos que não querem estudar também vão para lá, e vão também os alunos que querem trabalhar, querem ir trabalhar mais depressa e aprender alguma coisa. E chega uma altura em que nós, os professores, claro que a responsabilidade máxima é dos diretores de curso, é arranjar um estágio na área deles. Por exemplo, professor de desporto, na área de desporto, professora de saúde, na área da saúde, tentar arranjar um sítio, um local de trabalho onde eles possam ir lá. Não estão propriamente a ganhar dinheiro, mas estão a ganhar experiência, e às vezes as escolas estabelecem parcerias com certas empresas.
E às vezes não é que fosse, a responsabilidade fosse minha, mas tinha a dar também o meu parecer em relação àquela pessoa, aquele aluno, ir para estágio. E às vezes nós tínhamos de dizer, esta pessoa, este rapaz ou esta rapariga, não está em condições de ir para estágio. Vamos mandar esta pessoa para estágio. Ele nem às aulas vem, e quando vem é só para arranjar problemas. Vamos mandá-lo para um estágio. Depois o que é que ele vai fazer? Vai nos deixar mal. Depois no próximo ano nós queremos mandar alguém para estágio daqui da escola para lá, eles não vão querer. Ok? Ou seja, há pessoas que por vezes nós não podemos recomendar de maneira nenhuma. Não ponha as mãos no fogo por ela. Será que os nossos irmãos podem pôr as mãos no fogo por nós? Nós temos um testemunho tal que possam dizer, olha, fulano tal é de confiança. Podes confiar. Paulo diz a dada altura, em 2 Coríntios, tornando-nos recomendáveis em tudo. Agora não tem bem presente essa passagem. Eu tinha tomado nota disso, mas essa passagem, ele diz a dada altura, tornando-nos recomendáveis em tudo. Era esse o objetivo de Paulo. Queria ser recomendável em tudo. Este tipo de pessoas que nós devemos ser, que devemos procurar ser, devemos procurar ter um testemunho tal para com os que estão na igreja, que possam pôr as mãos no fogo por nós. Um pouco como Timóteo. Sabem o que é que diziam de Timóteo? Quando Paulo encontrou Timóteo e Paulo quis levá-lo com ele? Não quis levar com ele só porque, olha, eu engracei com ele, um rapaz novo, com potência. Parece-me que tem potencial. Não foi só por olhar para ele e lhe achar piada. Do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e Icónio. Ou seja, não era só na terra dele, na terra dos outros também. Nas terras à volta também era conhecido e era reconhecido como sendo alguém que valia a pena confiar nele. Alguém encontrou a passagem? Não sei se é 4.2, se é essa que queres. Não era essa, mas sim. Antes de ajeitarmos as coisas por vergonha são oculta, e assim nos recomendamos à consciência de todo o homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Não era essa, mas... 5.12, provavelmente. Acho que também não era esta, mas não há problema. Mas era uma passagem que Paulo que procuravam ser recomendáveis em tudo. Mas não há problema. A ideia é esta. Que se pode confiar nas pessoas. E esta mulher podia-se confiar nela, porque já tinha dado provas. E não era só de agora, já há muito tempo. E reparem agora uma coisa importante. Febe, nossa irmã. Eu já vos disse que a melhor coisa que alguém pode chamar é irmão. Porque aponta para a realidade de que somos uma família em Cristo. Mais do que pai, mais do que marido, mais do que qualquer outra coisa, mais do que professor, mais do que doutor, mais do que o que quer que seja. É irmão. É a melhor coisa. Eu também costumo fazer a brincadeira que há uma coisa que eu gosto mais do que irmão. Qual era? Já vos disse essa. Qual é a coisa que eu gosto ainda mais que me chamem do que irmão? Não vos contei essa, não. Se contei, não se lembra. Por exemplo, às vezes, agora quando me chamaram para subir aqui, disseram o irmão Daniel, não é? Mas às vezes, agora não acontece tanto, não sei porquê. O jovem Daniel, mas agora não sei bem porquê, agora ultimamente acontece cada vez menos. E acho que daqui para a frente vai acontecer. Encontraste? Não, nem vai. Atos 14:26. Atos 14:26. Não parece, mas já agora pode ser que... 2 Coríntios 3:1. Sim, encomendado, sim. Diz. Também tem que ver. Diz. 2 Coríntios 3:1. Ele fala que não necessitava de... Sim, também das cartas de recomendação, sim. E isto é importante, as cartas de recomendação. Porquê? Porque a febre chegava lá a Roma e não levava nada. Como se costuma dizer, quem vai ao mar aparelha-se em terra. Não é chegar lá, olha, Paulo mandou-me. Não convém haver alguma
confirmação, alguém que atesta, alguém que, passa a expressão, se atravesse por aquela pessoa. E houve isso. Paulo beneficiou disso. Quem é que, a dada altura, e desculpem lá usar esta expressão, se atravessou por Paulo, pôs as mãos no fogo por Paulo? Paulo chegou a Jerusalém e queria ir ter com os crentes. E os crentes pensaram, alto lá, Paulo andou aqui a perseguir-nos e agora já quer estar connosco. Quem é que o ajudou? Barnabé. Barnabé trouxe-o e disse, podem confiar nele. Porque eu já vi a maneira como ele anda. E é muito importante. Hoje em dia já não acontece tanto isso, há mais facilidade de comunicação, mas em tempos havia pessoas, não sei se os irmãos mais velhos alguma vez passaram por esse tipo de experiências, aparecer alguém aqui na igreja e dizer, eu venho não sei de onde, estou a precisar de ajuda, alguém que me dê aqui a mão. O meu pai conta-me que de uma vez apareceu lá em Estarreja alguém que foi ter, não sei como, descobriu que o meu pai era um dos responsáveis na igreja, já há muitos anos, e foi lá à casa do meu pai a dizer que vinha de não sei de onde e que começou a falar de nomes de pessoas que eram conhecidas no meio dos crentes e a ver se fazia uma coleta, a igreja fazia uma coleta para ele, mas não trazia nenhuma carta de recomendação. O meu pai não ia estar a pôr as mãos no fogo por ele. Do bolso dele deu-lhe algum e disse, penso que até terá dito quem vai arrumar a parede sem terra, algo assim do género. Não deixou de o ajudar, mas não ia subcarregar a igreja por alguém que não veio devidamente recomendado. Porque isto, infelizmente, em tempos havia pessoas que se aproveitavam da boa vontade, do não querer ser preconceituoso da parte dos crentes, e alguns se aproveitaram de irmãos bem intencionados. Ora bem, Desculpe, será a 2 Coríntios capítulo 6? Não é para o que provavelmente foi certo. Diz. Porque diz aqui... tornando-nos... Exatamente. Antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo. Exatamente. É isso. Obrigado. Tornando-nos recomendáveis em tudo. Eu tinha esta passagem, só que só que esqueci-me de escrever. Mas não há problema. Tornando-nos recomendáveis em tudo. Ou seja, temos de ter cuidado com esta questão da recomendação. Não é só de boca. Tem de haver algo que ateste. E devemos, mas acima de tudo devemos pensar, sou eu uma pessoa que me podem recomendar? Sou eu uma pessoa que os irmãos conhecem-me? Conhecem-me ao ponto de poderem dizer, olha, eu assumo a responsabilidade por esta pessoa. Paulo até dizia de Onésimo, se ele te ficou a dever alguma coisa, eu pago. Ou seja, Paulo pôs as mãos no fogo por Onésimo. Ora bem, avançando. Febe, nossa irmã é a melhor coisa que se pode chamar. Mas sabem uma coisa? A seguir diz, a qual serve na igreja que está em Cencreia. Esta palavra serve, no grego, é próxima de diáconos. E em algumas passagens, em vez de dizer a qual serve na igreja, aparece em inglês servant, ou seja, é uma pessoa que serve. E há pessoas que gostam de lhe meter o título de diaconisa, o feminino de diácono. Mas eu tenho quase a certeza, tenho a certeza de que o título era a coisa que menos lhe importava. Título de diaconisa não lhe interessava para nada. Há algumas pessoas que gostam de ostentar títulos de pastor, de bispo, de apóstolo. Hoje não há apóstolos, há muitos impóstolos, que são impostores, são pessoas que não são nada apóstolos. Pessoas que gostam de títulos, e o melhor título, por assim dizer, que alguém pode ter é de irmão. Não há nada melhor do que isto. E mesmo Paulo, que era apóstolo, nunca lemos na Bíblia apóstolo Paulo, por esta ordem.
Lembre sempre, Paulo, apóstolo. Ou seja, o nome dele era Paulo e ele exercia as funções de apóstolo. Esta era uma irmã, Febe, que servia. Não havia aqui uma grande ênfase em usar títulos. Outra coisa muito interessante nesta passagem, que serve para desmontar algumas ideias preconcebidas e erradas, na minha opinião. Por exemplo, nós estamos aqui na igreja, vimos aqui ao culto. Não é? As pessoas que vêm regularmente aqui ao culto, qual é a sua relação com a igreja? Alguns diriam, eu vou à igreja, eu assisto na igreja, eu reúno-me na igreja. Qual é a expressão que ele usa aqui? Serve na igreja. A expressão é serve, não é assista. Vamos comparar isto com um jogo de futebol. Os que assistem estão lá nas bancadas a ver. E os que estão de facto a trabalhar estão no campo. Esses é que estão a trabalhar. Qual é a nossa relação com a igreja? É assistir, estar assim sentado a assistir a um espetáculo, não direi um espetáculo, a um culto, ou sirvo na igreja. E servir na igreja não é só à quarta, ao domingo. Se é só isso, é muito pouco. Portanto, a expressão bíblica é serve na igreja. Não é ir à igreja, não é reunir-se na igreja, não é assistir na igreja, é servir na igreja. Na igreja evangélica, sem creia, não. Qual é a expressão bíblica? Nunca ouvimos títulos pomposos, como alguns gostam de Tabernáculo dos Milagres, ou Templo de Libertação Espiritual, que alguns gostam de pôr assim nomes muito pomposos. Aqui, a igreja que está em Sencreia. Eu não sei como é que tem aqui a igreja evangélica em Santiago de Rebolo. Eu não estou a criticar o evangélico, porque foi necessário em tempos usar esse termo para nos distinguirmos de outros. Nomeadamente a igreja católica. Se alguém diz igreja em Santiago, se calhar pensam que é esta que está aqui em frente, não é? Portanto, houve essa necessidade. Mas entre nós, é a igreja que está em. É a igreja e o sítio. Não há cá a igreja dos irmãos, não há a igreja evangélica, não há a igreja nada. As denominações são a invenção do homem. A minha denominação, se eu tiver de dizer qual é a minha denominação é que está em. Que está em. A igreja que está em São João da Madeira, a igreja que está em Ovar, a igreja que está em Santiago de Rebolo. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. É o que está na Bíblia. Nós é que inventamos coisas. Às vezes, com boa intenção, não digo que não. Não vou dizer, olha, tem ali o evangélico que está mal. Não, nada disso. Não estou a defender isso. Mas é importante. Não é ir à igreja evangélica, mas sim servir na igreja que está em Sencreia. Sencreia era perto de Corinto. Quase que me apetece dizer, a Febe ficou aliviada por Paulo não dizer a igreja que está em Corinto, porque a igreja de Corinto tinha muito má fama. Mas ela servia, de facto, a igreja de Deus neste lugar. E reparem agora no seguinte: para que a recebais no Senhor, como convém a santos. Esta palavra receber é muito curiosa. É a mesma palavra que é usada no original, atenção, no original, no grego. É a mesma palavra que se usa, por exemplo, o Senhor recebe os pecadores e come com eles. Mas é a mesma, não temos tempo agora para ver as passagens todas, mas esta palavra é a mesma que é usada por algumas pessoas, em relação a algumas pessoas. Simeão e Ana esperavam a salvação de Israel. José de Arimateia também se diz que esperava o reino. Os discípulos a caminho de Emaús, nós esperávamos que fosse este.
Aquela passagem que também lemos em Tito, aguardando a bem-aventurada esperança, é a mesma palavra que aqui, de receber. Que responsabilidade que pôs em cima deles. Vocês vão recebê-la, é como se estivessem à espera da vinda do Senhor. E de facto, se nós andamos bem espiritualmente, se esperamos verdadeiramente a vinda do Senhor, se estamos de facto envolvidos na obra, vamos receber bem. Ou seja, a forma como recebemos os nossos irmãos e como os acolhemos, como os fazemos sentir em casa, é um bom indicador de como é que estamos espiritualmente. Porque por vezes, isto acontece, também posso já ter falhado nesse aspecto, chega alguém à igreja, aqui ao culto, e que vem de outro sítio, e pode não se sentir muito bem acolhida. Nós não conhecemos e se calhar não vamos ter com ela, e já presenciei situações em que pessoas vêm assistir a um culto, aí de facto é assistir a um culto porque não são dali, e vão-se embora e ninguém fala com elas. Ninguém tem o cuidado de perceber quem é, o que é que traz ali. É importante sermos receptivos, sermos acolhedores, que as pessoas se sintam bem, porque é isto que convém aos santos. É algo que fica bem aos santos. Algo que se espera. E ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar. Ou seja, ele vai para uma terra que não conhece. É possível, pelo que aparece a seguir, é possível que ela fosse uma mulher abastada, uma mulher de negócios. É possível, porque diz aqui a seguir que ela tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo, e esta palavra hospedado não é só hospedar, é deu auxílio, ajudou. E possivelmente ela até iria em negócios lá a Roma e precisava, claro, quem vive numa certa sítio conhece muito melhor como é que as coisas são, não é? Até há aquela expressão, em Roma ser romano, não é? Olha, ajudem-na porque é uma grande cidade e certamente irá precisar da vossa ajuda. E ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Esta palavra hospedado não é só, a ideia no original não é propriamente só, olha, podes dormir aqui, é mais do que isso. A ideia é de socorrer, tem assistido a muitos, como também a mim mesmo. Isto faz-me lembrar um dom que nos fala em 1 Coríntios 12. Tem vários dons, não é? 1 Coríntios 12, 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Um dos dons é socorros, pessoas que estão atentas às necessidades. E não só estão atentas, como vão em auxílio. Não ficam assim, aquela pessoa precisa de ajuda, olha, vamos orar. E de facto é importante orarmos, mas às vezes é preciso pôr pés ao caminho. É importante, tal como vos falei já de Onesíforo, ouviu dizer que Paulo estava preso. Ele poderia pensar, olha, vamos orar por Paulo. Ou até pensar, o Paulo está sempre a dizer que ele suporta tudo, ele aguenta tudo, ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Portanto, olha, ele lá se há de safar. Mas não, o Onesíforo pensou assim, ele está a precisar de ajuda. E foi lá. Procurou-o. Com muita diligência me procurou e me achou, diz o apóstolo Paulo. E recriou as minhas entranhas, ou seja, foi uma lufada de ar fresco naquela prisão quando Paulo viu o Onesíforo. É importante nós estarmos atentos às necessidades, estarmos atentos àqueles que estão a passar por algum problema, ir ter com eles e procurar ajudar. Porque infelizmente há algo que nós temos falhado muito, em geral, não estou a dizer todos, mas de um modo geral temos falhado, é nos preocuparmos em ajudar os outros. E Paulo, com algum desânimo, dizia aos Filipenses, falava sobre Timóteo.
e dizia assim, Filipenses 2:20. Ninguém tenha de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Ou seja, cada um está virado para o que é seu. Olham só para o seu umbigo. Não se preocupam com os outros. Ora, esta mulher não era dessas. Via a necessidade, via que Paulo precisava de ajuda, via que outros precisavam de ajuda e ali estava ela. Possivelmente tinha posses, materiais que o permitiam fazer e fazia-o. E assim, esta mulher de facto mostra que não precisa uma mulher na igreja para servir, não precisa de subir a um púlpito, não precisa de dirigir uma assembleia, mas pode fazer muitas outras coisas. Pode estar atenta. E as mulheres muitas vezes estão muito mais atentas a estas coisas. Os homens estão completamente despassarados, não estou a pescar nada e a mulher está a notar, olha, aquela situação. E depois podem ajudar o seu marido. Porque elas são casadas, podem ajudar o seu marido. Ou ajudar de alguma forma, ou ir ter com a pessoa que está a passar por algum tipo de problema. Por vezes, há situações em que não convém ser um homem a ir falar, ou a tentar ajudar. E esta mulher era dessas, que de facto servia. Paulo, deixa-me só brincar aqui uma coisa, fazer uma pequena brincadeira. Imagina o que era Paulo dizer: recomendo-vos a Bispa Febe, a qual lidera o Santuário dos Milagres que está em Sencreia. Não é essa a palavra de Deus. A palavra de Deus diz a nossa irmã Febe, a qual serve na igreja que está em Sencreia. Esta é a palavra de Deus, é o que diz a palavra de Deus. Nós devemos falar de facto segundo as palavras de Deus. Há depois várias formas de servir, devemos procurar como é que podemos servir a igreja. Não é pensar o que é que a igreja me pode dar, mas sim o que é que eu posso dar à igreja, não é? Um famoso presidente americano dizia a dada altura: pergunta não o que o teu país pode fazer por ti, mas sim o que tu podes fazer pelo teu país. E nós vamos pensar, o que é que a igreja, não o que a igreja me pode dar, mas o que é que eu posso dar à igreja? Esta mulher estava de facto preocupada com o que é que podia dar. E de facto pôde dar muito. E quando chegou à altura em que ela precisava de ajuda, quando foi para uma terra diferente da sua, ali estavam os crentes, que deviam recebê-la. Como? Assim, quem é esta? Ou seja, tratá-la assim com algum desdém. Não, recebê-la como se fosse o Senhor, com a mesma expectativa, com a mesma receptividade que nós aguardamos a bem-aventurada esperança do aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos ajuda depois a aprender com esta nossa irmã, não é a diaconisa. Podia até ser diaconisa, mas não é isso que é importante. O que importa é que ela é a nossa irmã. E reparem, é alguém que não procurou ter uma posição de destaque. Não ouvimos nem uma palavra dela. Não temos nenhum sermão dela. Não temos nada dela dito. Mas deixa-nos muito boas lições para nós e em particular para as nossas irmãs que também podem, de facto, servir e ser muito úteis na obra. Que o Senhor nos abençoe.